Muito bom dia, minha família amada do coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem, principalmente, como sempre, espero que a sua alma esteja com fome, com sede, com vontade, com interesse, com muito interesse de conhecer mais de Deus, mais do nosso Pai do céu. Ai, família, hoje é um grande dia, é o dia que o nosso Pai do céu fez, é o tempo que Ele preparou, que Ele separou para nós. Foi Ele que te atraiu, que te trouxe até aqui para a gente sentar na mesa com Ele. Ele preparou um banquete para alimentar a nossa alma. É dia da gente abrir o nosso coração. Abre agora em nome de Jesus o seu coração para receber o amor perfeito do nosso Pai do céu. O amor perfeito que lança fora todo medo, o amor perfeito que lança fora toda mentira, todo engano. Hoje é dia de alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai. Hoje é dia, família, de receber consolo, alívio. Hoje é dia de, pegar esse coraçãozinho que tá pesado, esse coraçãozinho que tá preocupado, esse coraçãozinho que tá sujo e limpar. E trocar de coraçãozinho com Jesus. Porque Jesus, ele quer entregar o coração dele para nós. Ele quer trocar de coração com você. Ele quer que o seu coração seja leve, seja suave, sem peso, sem preocupação, sabe? Sem ansiedade, sem nada disso. Hoje a gente vai ler juntinhos aqui os Salmos 86. Não sei se você tá sabendo, mas nós estamos com uma playlist aqui no nosso canal, estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve e clica também no sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado, família? A verdade é que o mundo, ele anda nessa direção, né? Essa direção onde tá todo mundo, muita gente preocupado, ansioso, numa loucura, né? Fazendo muita coisa, muito acelerado, com muita informação, com muito estímulo, muito distraído. São muitas distrações. No mundo tereis distrações e também tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vence o mundo quando a gente vai para os braços seguros de amor do nosso papai. Hoje é dia da gente aprender a se lembrar. Hoje é dia da gente se lembrar como é ter um coração de filho amado, não de qualquer pai não, mas é do nosso Criador, do Criador de todas as coisas, do Criador do céu e da terra, do seu Criador, do seu Pai que sonhou com a sua vida, que desejou a sua vida, que desde o ventre da sua mãe te conhece, te deseja, que está contigo em todo o tempo, que sabe tudo o que você precisa. Antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você falar, ele já sabe o que você vai falar, ele já sabe o que você vai precisar. Antes mesmo de você precisar, ele já sabe. E ele providencia, família, aquilo que a gente precisa. Sabe, hoje o nosso Pai, ele quer nos levar para um lugar de verdes pastos, onde ele quer que a gente se assente, e a gente relaxe, a gente descanse, se aquiete, se acalme, sabe? Para ouvir a voz dele, porque neste mundo, como já dissemos, é tudo muito agitado, tem muitas vozes, mas hoje é dia de ouvir a voz do nosso Pai. Amém? Hoje é dia de ouvir a doce voz do nosso Pai, a voz da verdade, a voz que nos ama eternamente, a voz que faz tudo novo, a voz que quer nos guiar, que quer dar refrigério, paz, alívio para nossa alma. Alívio. Hoje, os salmos que a gente vai ler aqui, Davi, ele tá num tempo, muito provavelmente, né, que Saul tá perseguindo ele. Saul, se você não conhece essa história, Saul era o antigo rei, mas porque ele já não tinha mais intimidade com o Senhor, ele já não seguia mais instruções do Senhor, o Senhor falou, eu não quero mais Saul no poder, não quero mais que ele seja rei, ele vai sair e eu vou colocar vou colocar outra pessoa no lugar dele, que é o Davi, o rei Davi, né? Só que antes de Davi começar a reinar, Davi teve um bom tempo onde foi perseguido por esse antigo rei Saul. Então Davi, ele estava nesse tempo onde Saul perseguia ele para matá-lo, para tirar a vida dele. E Davi,
ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E hoje ele tem algo importante aqui para nos ensinar. Um coração que agrada a Deus é um coração que pede, Pai, assim como Davi vai pedir aqui no Salmos 86, Pai, em nome de Jesus, me dá um coração inteiramente fiel a Ti, para que eu possa Te louvar em todo o tempo, para que eu possa descansar no Teu amor, para que eu possa confiar em Ti. Sabe, família, nós fomos chamados, feitos pelas mãos do nosso Pai do Céu para ser o quê? Para ser, começa por aí, para ser humano, para ser humano. Mas esse mundo aqui agitado fez a gente entender que a gente precisa o quê? Fazer, ter, né? Então a gente vive nessa aceleração buscando fazer, fugir do ser muitas vezes, porque a gente não quer o quê? Entender que a gente precisa ser transformado para ser aquilo que nós nascemos para ser. Olha só, olha essa visão aqui. O Senhor, ele fez um projeto perfeito. Um projeto perfeito. Jesus. Um projeto perfeito. Aí a gente precisa entender que existe um projeto perfeito e que a gente precisa entender que a gente vai ter que viver um processo para chegar nesse lugar onde nós somos imagem e semelhança de Deus, onde nós temos um coração igual ao de Jesus, um caráter igual ao de Jesus, certo? Nós precisamos viver um processo, nós precisamos viver um processo de purificação, nós precisamos morrer para quem a gente costumava ser. A gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, a gente precisa se diminuir, né? E uma das coisas que a gente precisa se atentar, que não é normal, é o molde padrão desse mundo, mas que o Senhor fala pra gente, ó, não quero que você se molde aos moldes e padrões desse mundo. Eu quero que você renove a sua mente para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que você renove a sua mente. Não é pra você ter a sua mente, a sua velha mente. Não, é pra você ter a mente de Cristo. É pra você pensar nas coisas do alto, é pra você pensar como um filho de Deus. E não como escravo. Então, neste mundo aqui, a gente acha que é fazedor humano, não ser humano. A gente acha que é fazedor, que tem que fazer, que tem que conquistar, que precisa ter, que precisa se distrair, que precisa fugir do ser, fugir do ser. E o nosso pai tá falando, não, volta, senta aqui, ó, na graminha verde, vem aqui ouvir o papai, porque toda vez que você fica pertinho do papai, você é o quê? Transformado. Cada vez mais, de glória em glória, a minha imagem, a minha semelhança. Cada vez mais você vai ser quem você nasceu para ser. Você acha que você nasceu para ficar preocupado? Você acha que você nasceu para ficar ansioso? Para ficar com o coraçãozinho aí amargo, cheio de ódio, cheio de raiva, de rancor, cheio de medo? Não! Não! Porque muitas vezes esse fazer, esse ir para fora, esse ir é muito de algo que você não está olhando aí dentro. Sabe? É uma preocupação, é um medo, é uma ideia de eu estou sozinho. Eu preciso controlar as coisas, eu preciso sobreviver. Só que o nosso pai não nos fez para a gente ser independentes, mas dependentes dele. O nosso pai nos fez para a gente contar com ele. O nosso pai fez a gente para ser esse sujeito passivo que recebe dele. Ele é a fonte de tudo que é bom. O nosso Pai é a fonte de tudo que é bom. Nós precisamos ir buscar nessa fonte todas as coisas que precisamos, que desejamos, que necessitamos. E quando a gente vai buscar, a gente precisa já saber que Ele já sabe o que a gente precisa. Né? O que o nosso Pai fala? Ele fala assim, olha, veja só os passarinhos. Eles não estão armazenando, eles não estão se preocupando em plantar, não, eles não estão se preocupando com nada, eles só estão o quê? Vivendo, porque eu cuido deles. Eu vou prover para eles tudo o que eles precisam e a mesma coisa é vocês. Eu vou prover tudo o que vocês precisam, então vocês podem o quê? Descansar, confiar. Eu sou seguro e você pode, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre, começar a sentir o quê? Seguro, porque você é amado. Essa é a primeira coisa que o nosso Pai hoje, então, quer nos dizer.
Nós nascemos para ser humano. Ser família, tá? Essa é a coisa mais importante. Nós precisamos ajustar, alinhar, então, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração a quem nascemos para ser. E família, é tão importante a gente entender isso, porque, sabe, o nosso pai, ele tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre, enquanto a gente é filho pequeno, enquanto a gente é filho imaturo, a gente vive como um escravo. Nada difere a gente de um escravo. E como é que um escravo vive? Um escravo vive de forma indigna. Um escravo vive de forma limitada. Um escravo vive sem liberdade, não é verdade? Sem dignidade, sem liberdade. Um escravo, ele tá o quê? Preso, cativo àquilo que alguém falou que é superior a ele. Ai, abre esse coraçãozinho aí, porque o nosso pai hoje quer falar algo importante pra gente. A gente se mantém preso a tudo aquilo que a gente acredita que é maior do que a gente. Vou repetir. A gente se mantém preso, cativo a tudo aquilo que a gente acredita que é maior do que a gente. O que você acredita que é maior do que você? Às vezes você acha que outras pessoas são maiores do que você, opiniões de pessoas são maiores do que as suas. Às vezes você acha que seus sonhos são maiores, muito grandes para você. Muito maiores do que sua capacidade. Às vezes você se vê bem pequenininho, mas eu vou te dar uma notícia, porque toda vez que o nosso pai, ele convida alguém para andar com ele, para viver os planos dele, o nosso pai não está contando com a nossa capacidade, com a nossa força e com o nosso poder. O nosso pai quer que a gente entenda que ele está com a gente e que isso é o suficiente. Ele vai falar, faz a sua parte, que é simples, é colocar o cajado no mar, que eu vou abrir o mar, o que você não pode fazer. Entende, família? Hoje o nosso pai, ele quer que a gente comece a entender a nossa pequenez mesmo. Nós somos pequeninos mesmo, né? Nós temos limitações, mas ele não. Ele não. Ele é eterno, ele é infinito, ele pode tudo, ele é grandioso, todas as coisas ele pode fazer. O que a gente precisa entender? Às vezes você tá fazendo, tá se comprometendo, tá se dedicando, tá fazendo com diligência, isso vem do nosso Pai. Todas as coisas boas vêm do nosso Pai, mas o nosso Pai hoje quer que a gente abra o nosso coração porque Ele quer nos dar mais. Ele quer que a gente abra o nosso coração para que a gente receba mais do amor dele, mais da bondade dele, mais do favor dele, mais da graça, mais da misericórdia, mais. Ele é rico em graça, ele é rico em misericórdia, ele é rico em bondade, ele é abundante, ele é generoso, ele tem mais. Ele tem mais e mais e mais e mais. Ele é a fonte de tudo que é bom. Então não é porque a gente conheceu um pai que nos capacita, que nos fortalece, que nos faz ser disciplinados, que nos faz ser fortes, que nos renova. Tudo isso é ele que faz. A gente tem que reconhecer, ser grato, família. Tudo isso, né? A gente acordar, a gente respirar, a gente ter saúde, a gente andar, a gente enxergar, a gente falar, a gente ouvir. Tanta coisa linda, né? Tudo que o nosso pai sustenta. Tudo que o nosso pai já fez, tudo que funciona tão harmoniosamente, tão bem, sem ser da nossa conta, sem ser da nossa força, do nosso entendimento. Tudo. Né? A salvação dele. Ele ter tirado a gente da morte, ele ter tirado a gente do domínio das trevas, ele ter transportado a gente pro reino dele. Tudo. É tanta graça, é tanto favor, é tanto amor, é tanta bondade, a gente precisa reconhecer e ser grato. Todo dia, todo tempo. Olhar para ele, louvar, apreciar como ele é bom.
mas saber que o nosso Pai tem mais para derramar sobre a nossa vida, mais bondade, mais misericórdia, mais para Ele se apresentar, né? Porque a gente sempre fala aqui em todos os nossos vídeos, é conhecer e prosseguir em conhecer mais de Deus. É o que fala a palavra. Conheça e prossiga em conhecer, porque Ele tem mais, mais para se apresentar, mais para derramar, mais da bondade, mais da graça, mais. Então Ele quer que a gente saia de todo esse lugar onde é parecido com quem já fomos um dia, que é escravos. Esse lugar de medo, esse lugar de preocupação, esse lugar de fazer, ser fazedor, né? Fazer. Ser agitado, preocupado, ansioso, com medo. Esse lugar onde tem esse coraçãozinho dependendo de outras pessoas, ou culpando ou criticando outras pessoas sobre as coisas da nossa vida. Sabe, hoje o nosso Pai, Ele quer revelar pra gente o nosso coração. Sonda mim, nome de Jesus, papai. Sonda mim, revela em mim se tem algo que não vem de ti, porque se não tiver, Pai, me ajuda a arrancar o que não vem de ti. Às vezes, família, o nosso Pai, ele já tá prontíssimo, né? Ele sempre tá, porque o Espírito sempre tá prontíssimo para nos entregar esse mais que estamos falando, mais amor, mais bondade, mais misericórdia, mais graça. Mas se o nosso coraçãozinho não estiver pronto para receber, se o nosso coraçãozinho estiver fechado, se o nosso coraçãozinho estiver focado no lugar errado, a gente vai perder aquilo que Ele tem para derramar. A gente vai perder de abrir e receber, porque vamos combinar que vamos entender uma coisa aqui, ó. Tem espaço para duas águas? Para você beber de duas fontes? Tem espaço para água salgada ou melhor, água doce e água amarga? Não tem. Ou você tá bebendo de uma ou você tá bebendo de outra. Ou você tá... Ou tem você uma água purinha, limpinha, gostosinha, ou tem uma água que tá sujinha, poluidinha. Então a gente tem o quê? Que limpar mais, purificar mais, filtrar mais. Sabe, às vezes você tá com seu olhar lá no passado, olhando para o que fizeram errado com você, o que fizeram de errado com você, né? Brigando aí com pessoas ou com situações, com circunstâncias da sua vida que são diferentes do que você gostaria, que são diferentes do que você sonha, do que você deseja, do que você pede. Aí teu coração tá o quê? Amargurado, com raiva, sabe, com ódio. E o nosso Pai tá falando assim, solta isso, entrega isso pra mim, perdoa, aceita, para de tentar mudar as pessoas, as circunstâncias, aceita, para de tentar insistir naquilo que eu já falei que é pra soltar. Para de ficar tentando convencer, para de ficar esperando do lugar errado, das pessoas erradas. Olha para mim, bebe da minha fonte. Sou eu a fonte de tudo que é bom. Sou eu o provedor, sou eu, tudo aquilo que você busca e precisa vem de mim. Então perdoa, libera, solta. Tudo o que não vem do seu Pai. Fixa os seus olhos no seu Pai, que é bondoso, gracioso, generoso, abundante, que enviou Jesus para que você tenha vida e a tenha plenamente, em abundância. Não é para você abrir mão do seu sonho. Não é para você abrir mão daquilo que o Senhor plantou no seu coração. É para você abrir mão de tudo o que não é o seu sonho. É para você abrir mão de tudo isso que está te impedindo e te afastando de chegar naquilo que o Senhor já liberou para sua vida. Amém? Toda essa sujeira aí, todo esse, sabe, essa raiva, essa mágoa, esse ódio,
solta, libera tudo isso, tira, né? Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, entenda. O Senhor é um justo juiz. Você precisa cuidar do seu coração. Mas você não sabe o que fizeram por mim, comigo. Você não sabe a injustiça, você não sabe que coisa errada, que coisa horrorosa, que coisa... Eu não sei. O Senhor sabe. Ele te vê, Ele tá com você. Nenhuma lágrima sua Ele deixa de ver. Ele se importa. Mas Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar do seu coração nesse dia. E Ele diz, entrega para mim tudo isso que é pesado, entrega para mim isso tudo que dói, entrega para mim isso tudo que é sujo, que te mantém preso, que te mantém estagnado. Porque eu tenho mais para você, mais amor, mais vida, mais esperança. Vamos lá, Davi, ele estava então num lugar ali onde ele estava sendo perseguido. Um lugar onde queriam matar, tirar a vida dele, queriam impedir ele de fluir. E ainda assim ele decidiu se sentir seguro, se colocar nesse lugar seguro, se colocar debaixo das asas do Pai, se colocar nos braços do Pai, confiar no Pai, crer no Pai, descansar no Pai. E não ficar com o coração aflito, preocupado, amargurado, com ódio, com raiva, com rancor. Não! Pai, eu te entrego tudo. Me dá um coração que é inteiramente fiel, permanentemente eu quero olhar para você. O Senhor é minha fonte, eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é rico em misericórdia, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor me protege, eu sei que o Senhor me salva, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei. Qual que é a nossa parte? O que o nosso Pai quer nos dizer aqui hoje? O que a gente tem que fazer? A gente precisa ter fé. Fé no processo. Porque Davi estava vivendo um processo. O Senhor falou onde que ele chegaria. Davi, você vai reinar, você vai ser o rei. Davi, você está vivendo um processo, ainda não chegou lá. Mas você precisa ter fé nesse processo. Você precisa ter fé quando estão te perseguindo, quando estão querendo te matar, quando você está nesse lugar onde é perigoso, onde dá medo. Você tem que ter fé. Fé em primeiro lugar. Que fé é essa? Primeiro lugar, para saber que o Senhor está com você, que Ele é por você, que Ele ama você, que Ele te vê. Primeiro lugar, você precisa saber que mesmo que os teus olhos não estejam vendo, o Senhor está com você. Ele é Deus, Emanuel, sempre presente, Ele te vê. Ele não só te vê, Ele te escuta. Quando você fala com Ele, quando você pede para Ele te proteger, para Ele te livrar do mal, quando você pede para Ele as suas necessidades, ou você pede para Ele sonhos, desejos do seu coração, Ele está te ouvindo, você precisa ter fé que você está sendo ouvido. Uau, família, tem uma passagem lá de Gênesis, né? Quando o Senhor, Ele fez o homem, Ele fez Adão, ele já nasceu o quê? Adulto. Adão não era uma criança, ele não era escravo. Adão era livre. Adão tinha toda a liberdade. O Senhor falou, Adão, porque você não é uma criança, né? Porque a criança, ela tá sob o domínio de alguém, ela tem um tutor. Às vezes, a gente precisa recuperar a nossa liberdade. A gente precisa resgatar aquilo que a gente deu para alguém em algum tempo. Seja lá os nossos tutores, os nossos responsáveis, ou seja lá também, às vezes, a gente deu a nossa responsabilidade, o nosso governo, o nosso domínio, a nossa liberdade, até mesmo para o domínio das trevas, para o império das trevas. Então a gente tem que resgatar aquilo que é nosso por direito. O Senhor criou o Adão ali como já um homem adulto que era livre. E o Senhor falou, Adão, é o seguinte, você vai dominar, você vai governar, você vai cuidar, você vai fazer escolhas. Você vai fazer isso, você tem liberdade para fazer escolha. E olha só que revigorante. O Senhor falou assim, tem todos esses animaizinhos aqui que eu criei, então você vai dar nome para eles. Eu vou te ouvir, Adão. Eu vou te ouvir, eu vou levar em consideração o que você fala, o que você escolhe. Você tem liberdade, Adão.
Eu quero te ouvir, eu tenho prazer em te ouvir. Eu sou seu pai, eu te amo. Eu amo ouvir você, eu tenho prazer em ouvir você. Eu gosto de ouvir você. Eu levo em consideração o que você fala. Ai, que amor gostoso, né? Não é muito bom? A gente não se sente muito amado quando a gente é ouvido? A gente tem essa necessidade de ser ouvido, daquilo que é importante pra gente ser importante, né? A gente tem essa necessidade. E o Senhor, ele se importa com o que é importante pra gente. Ele se importa com os mínimos detalhes. Ele escuta. Ele escuta você. Então a gente tem que ter fé que ele tá presente, que ele tá vendo, que ele tá ouvindo. Adão, ele tinha então a liberdade total de fazer escolhas. Aquilo que ele falasse, o Senhor falava, ok, eu te dei liberdade para você escolher, eu te dei liberdade para você ser guiado pelo meu Espírito, para você ser conduzido pelo meu Espírito, para você ter as minhas vontades, para você ter os meus interesses, para você ter o meu caráter. Eu te dei liberdade para você ter comunhão comigo, unidade comigo. Eu te dei liberdade para você ter um coração inteiramente fiel a mim. Eu te dei liberdade para você me louvar, me apreciar, me conhecer e ser a minha imagem e semelhança. Amém? Então a primeira coisa, a gente precisa ter fé para saber que a gente é ouvido. Sabe quando você ora ao Senhor, Ele te escuta. Sabe, a gente não precisa ficar repetindo a mesma coisa, porque o Senhor escuta da primeira vez, Ele já escuta. Ele escuta. Ele escuta. Ele escutou. Ele sabe. Ele entendeu. Ele entendeu perfeitamente aquilo que você falou. Perfeitamente. Mas às vezes a gente precisa entender que a gente tá precisando cuidar do nosso coraçãozinho mesmo, sabe? Pra gente ter um coraçãozinho limpo e um espaço, uma abertura pra gente poder receber essas coisas que a gente tanto deseja, tanto pede, tanto espera, né? E aí vem essa parte da fé. Porque a fé não é só sobre eu pedir e eu receber até um certo ponto. A fé é eu ser esse sujeito passivo que continua recebendo mais do Senhor. Mais. Vamos pensar aqui numa passagem, antes da gente começar nossa leitura, de Tiago 1, que fala basicamente assim, ó. Peça com fé. Peça sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa vai receber coisa alguma do Senhor, porque tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então tem a parte que a gente sabe que o Senhor está ouvindo e que a gente pede para Ele, e aqui está falando da sabedoria, né? Pedir sabedoria, a gente pede para Ele e a gente tem certeza que Ele vai nos dar, que Ele está nos dando. Enquanto a gente está vivendo o nosso processo, a gente tem certeza que Ele está com a gente e que Ele está nos dando tudo aquilo que pedimos. Ele está nos dando a sabedoria. Ele está nos levando, nos guiando. A gente não duvida, a gente não tem uma mente instável, a gente uma hora crê, outra hora não crê, uma hora tá confiando, outra hora não tá confiando, uma hora a gente tem fé, outra hora a gente não tem fé, não. A gente tem o quê? Aquele coraçãozinho que Davi pediu pro pai, vai pedir agora no Salmos 86, um coração inteiramente fiel, que tem essa fé, essa firmeza em todo o tempo, mesmo em durante processos, como o Davi estava vivendo aqui. E a gente vive também na nossa vida, né? Então tem essa parte da gente saber que a gente precisa da fé. A gente precisa da fé para ter a certeza que o nosso pai tá aqui, tá vendo, tá ouvindo, que ele se importa com aquilo que é importante, que ele se importa e ele escuta a gente. E ele responde a gente. E ele tem prazer em nos responder. Ele tem prazer, é um bom pai. É um bom pai. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus.
não nos dará a quem pedir. A gente precisa permanecer o quê? Em Jesus. Porque sem Jesus, nada podemos fazer, não podemos andar, não podemos avançar, não podemos viver o novo. Mas para a gente estar em Jesus, então, a gente precisa dessa fé e esse entendimento que a gente vai precisar o quê? Limpar nosso coraçãozinho, tirar, perdoar, tirar as mágoas, os rancores, as preocupações, o medo, entregar tudo para Ele, pegar o coração dele aqui pra gente continuar caminhando e recebendo mais desse amor. E hoje mesmo aqui, ó, a gente já é grata, a gente já celebra por tudo que o Senhor já nos deu, por tudo que Ele já fez, e a gente já é grato, já celebra por tudo que o Senhor já fez e que ainda vamos acessar, que ainda vamos chegar. Amém? A gente tem que ter essa prática todos os nossos dias. A gente pede crendo que já recebemos. A gente pede confiando e agradecendo que já recebemos. Porque o Senhor é bom. Porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, Ele é bondoso, Ele é bondoso, Ele é um bom Pai. Ah, mas então se demorar, vou continuar confiando no processo, eu vou continuar me relacionando, vou continuar me alegrando no Senhor, continuar louvando o Senhor, contemplando o Senhor. E que prazer, que alegria que é desfrutar da presença do Senhor todos os dias, ser guiado por Ele todo dia, ser instruído por Ele todo dia, viver esse relacionamento. Sabe, não é só sobre chegar no destino, é sobre a gente viver dia após dia com o nosso Pai, confiando que Ele tem o tempo perfeito, que no tempo perfeito Ele fará todas as coisas. Amém, família? Vamos começar nossa leitura aqui dos Salmos 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e me responde. O Senhor escuta e o Senhor responde. Pai, eu sou pobre e necessitado. Ah, nós temos que ter um coração humilde. Humilde, a gente precisa entender que o Senhor é a fonte. É a fonte de tudo que é bom. Às vezes a gente não reconhece, mas a saúde, a vida, né, tudo está funcionando, os nossos órgãos, a nossa mente, o nosso corpo, as portas abertas e tudo que temos e recebemos e tudo que somos, que já somos, tudo que Ele já nos deu, tudo que Ele já fez em nós, veio dEle. Então a gente precisa continuar entendendo isso, que o mais vai continuar vindo dEle, mas a gente precisa reconhecer que tudo já veio dEle, que tudo já vem dEle, amém? Então nós somos necessitados, nós somos dependentes dEle. E aqui Davi fala, guarda a minha vida, eu sou fiel a ti, tu és o meu Deus, salva o teu servo que confia em ti. Senhor, pedimos misericórdia, clamamos a ti sem cessar, Senhor, alegra o nosso coração, o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Pai bondoso, perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que invocam a ti. Senhor, escuta a minha oração, atenta à minha súplica, porque no dia da angústia eu clamo a ti e tu me responde. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que só o Senhor pode fazer. Todas as nações que tu formaste vão vir e te adorar, Senhor. Vão glorificar o teu nome, pois tu és grande, realiza feitos maravilhosos. Só tu, Deus, realiza feitos maravilhosos. Ensina-me, aqui é um pedido de Davi, Pai, nos ensina o teu caminho, para que a gente ande no teu caminho. Senhor, nos dá um coração inteiramente fiel. Inteiramente não é uma partezinha. Não é, né, um coração dividido, uma mente dividida. Não, é inteiramente. Inteiramente confia, inteiramente crê, inteiramente te louva, inteiramente te reconhece, inteiramente te exalta, inteiramente te ama, inteiramente se abre para receber, acima de tudo, o amor do Senhor, porque somos necessitados. Nós somos dependentes desse amor, dessa vida, dessa graça, dessa bondade, dessa misericórdia. E glória a Deus que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia.
A cada dia o Senhor é bom. O nosso Pai do céu é bom. Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é fiel. Ele não muda, Ele não passa, Ele completa toda boa obra que Ele começa. Ele não para no meio do caminho, Ele tem mais para apresentar dele para nós. Mais do amor, mais da graça, mais da misericórdia, mais do favor. Senhor, nos dá um coração inteiramente fiel para que a gente te tema, para que a gente tema o teu nome, para que a gente tema a tua presença constante, para que a gente tenha consciência constantemente da tua presença, para que a gente não tema homens, para que a gente não busque em homens, mas para que a gente tema o Senhor, confie em ti, Senhor. Para que a gente creia em ti e espere de ti, e busque em ti e se abra para receber de ti todas as coisas que precisamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, nos dá um coração inteiramente fiel para que a gente tema o teu nome de todo o nosso coração. A gente vai te louvar, Senhor, de todo o nosso coração. Ah, imagina, família, se você tem um coração aqui, ó, com um pouquinho de medo, um pouquinho de rancor, um pouquinho de segurança, porque esse coraçãozinho aqui, ó, com um pouquinho de medo, um pouquinho de preocupação, um pouquinho de segurança, um pouquinho de raiva, um pouquinho de mágoa, não é um coração de filho. Não é o coração de Jesus, concorda comigo? Porque o coração de Jesus é o quê? Santo, puro. E Jesus, ele quer dar o coração dele pra gente, pra você. Ele quer que você tenha um coraçãozinho, uma mente que pense nas coisas do alto, que são nobres, amáveis, de boa fama, nas coisas do céu, nas coisas do reino, na vontade do Pai. Para que você seja filho, para que você seja livre, para que você seja um filho amado, que é ouvido, que se relaciona, que escuta, que é guiado, que recebe sabedoria, que recebe a provisão, que recebe tudo que precisa do Pai, porque, sabe, um coraçãozinho que está ajustado ao Pai, é um coraçãozinho que tem prazer no Pai, que tem prazer, medita na lei do Senhor dia e noite. Eu vou declarar sobre a sua vida que você vai meditar na lei do Senhor dia e noite. Você não vai sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas você vai meditar na lei do Senhor dia e noite. Você vai meditar na lei do Senhor de noite e tudo que você for fazer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar, porque o Senhor, ele atende os desejos do coração daqueles que têm um coraçãozinho que se alegra nele, que tem prazer nele. Sim, os desejos do justo dão um segmento, são bem-sucedidos. Dos ímpios, dos desligados do Senhor, não. Mas os que estão ajustados, estão ligados ao Senhor. Sim, dá tudo certo. Sim, nós temos um bom pai. Sim, nós temos um pai que cuida, temos um pai presente, temos um pai que vê, temos um pai que tem alegria em nos ver bem, em nos alegrar. Temos um pai que quer, acima de tudo, ver em nós um coração perene, com amor perene, um coração inteiramente fiel, porque mesmo quando a gente está num processo, mesmo quando a gente ainda não chegou no destino, mesmo quando a gente ainda não acessou aquilo que ele já liberou para nossa vida, a gente está com o coraçãozinho íntegro, confiando, louvando, temendo, crendo que o Senhor não perde o controle, crendo que o Senhor tem um tempo perfeito preparado. E do jeito dele é melhor que o nosso. Do jeito dele é melhor do que o nosso. Então, continuando a leitura dos nossos salmos. Senhor, nos dá um coração inteiramente fiel, para que a gente tema o teu nome de todo o nosso coração. A gente vai te louvar, Senhor, nosso Deus. Glorificaremos o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor comigo. Repete aí comigo, grande é o amor do Senhor por mim. O Senhor amou o mundo
que entregou o seu filho Jesus, amou tanto ao mundo, que entregou o seu único filho, o bem mais precioso, para morrer no nosso lugar, para que todo que nele creia, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, para que tenha vida abundante, para que se torne filho, para que seja adotado como filho, para que tenha um coração de filho, para que se sinta seguro como um filho, para que conte com o Senhor e seja dependente do Senhor como um filho. Grande é o teu amor, o Senhor nos livrou das profundezas do Sheol, da sepultura, da profundeza do pó da morte. Essa é a tradução de Sheol. Os arrogantes estão nos atacando, Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura nos tirar a vida. O ladrão vem roubar, vem matar, vem destruir, vem confundir, vem agitar, trazer agito, mas o Senhor vem trazer paz, vem trazer alívio, vem trazer consolo, vem dizer: você não está sozinho. Eu estou com você. Eu não perdi o controle. Eu não mudo, eu não falho, eu não volto atrás com a minha palavra. Eu tenho mais, eu protejo você, eu cuido de você, eu livro você. Apenas receba esse coração fiel que o Senhor quer te entregar nesse dia. Esse coração inteiramente fiel que o Senhor está nos entregando nesse dia. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Senhor, o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor, rico em fidelidade. Então, Senhor, volta-te para nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Concede a tua força ao teu servo. Salva o teu filho da tua serva. Salva o filho da tua serva. Senhor, dá um sinal da tua bondade para que os teus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajuda. Pois tu, Senhor, nos ajuda e nos consola. O Senhor nos ajuda. O Senhor não nos fez para parar. O Senhor não nos fez para retroceder. O Senhor nos fez para ser a sua igreja forte, que está de pé, firme na rocha, que avança, que expande, que não para de crescer. Amém? Amém. Comenta aqui embaixo qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo, o que o Senhor falou ao seu coração. Me deixa saber, tá bom? Curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, assina o sininho para você receber a notificação de todos os próximos vídeos e também compartilha esse vídeo, compartilha muito, compartilha com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Se lembre que nós nascemos para ser abençoadores. Às vezes a gente está na vida muito acostumado a querer só receber, achando que a gente precisa receber, mas a gente também precisa aprender a entregar, porque esse é um coração de filho. Esse é um coração de filho. Maior é o que serve, assim nos ensinou Jesus. Um coração de filho serve. Um coração de filho é grato porque sabe que está recebendo do Pai. Agora mesmo nós estamos recebendo do nosso Pai. E não é pra gente reter, não é pra gente conter, não é só pra gente, não é pra gente ser egoísta, é pra gente ser generoso e o generoso prosperará. Amém? Compartilhe então esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Um beijo no seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua vida, minha irmã, meu irmão. Um abraço apertado, com amor, com carinho. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.